Olá, pessoal, bom dia. Hoje nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre acolhimento do paciente, uma prática na atenção à saúde. Nós vamos começar apresentando a estrutura, é o quarto ciclo de debate da Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência, SUB-UE. Vou começar falando um pouco da estrutura. Um momento aqui que não está. Vou começar falando um pouco da estrutura e da dimensão da subsecretaria. A subsecretaria ela tem 33 CAPs, 26 CAPs, que são o Centro de Apoio Psicossocial. Nós temos 14 UPAs, temos 11 maternidades, 8 hospitais especializados, temos 7 hospitais gerais de urgência e emergência e 7 CERS, que são os Centros de Emergência Regional, e 2 hospitais pediátricos, né? Essa estrutura ela está toda preparada, capacitada e com a recomendação de trabalhar acolhimento nas portas de entrada da rede de urgência e emergência. O nosso compromisso, né, da nossa subsecretaria e da secretaria é prevenir, cuidar, proteger, tratar, enfim, a gente produz saúde. E os nossos avanços, né, dentro dessa estrutura é produção de redes, produção de saúde, sempre tendo em mente essa questão do cuidado integral, que é tanto a integração das redes, dos serviços, como também a integração das pessoas, principalmente no encontro entre usuário, trabalhador e gestor. E o nosso desafio é o padrão no acolhimento dos usuários, porque passa por uma subjetividade e protagonismo de cada sujeito. Então, esse é o nosso grande desafio, essa padronização. Falar um pouco da política de humanização, né, porque esse acolhimento que a gente fala é uma diretriz dessa política, ela foi instituída em 2003, né, para a gente pôr em prática esses princípios do SUS, com método que envolve todo um coletivo, usuários, trabalhadores e gestores, dentro do Sistema Único de Saúde. Aí eu botei aqui uma definição, porque que é um sistema, porque a gente tem várias instituições envolvidas, ele é único porque tem a mesma filosofia de atuação em todo o território nacional, e saúde porque a gente trabalha em defesa da vida, na garantia do direito à saúde, dentro dos princípios da universalidade, do acesso e da transversalidade, né? Eu acho que é dentro dos princípios da universalidade, da integralidade, do acesso. Eu acho que tem uma coisa aqui que não está bem. Um momento aqui que eu estou tentando. É o passador. Dentro dos princípios do acesso, que é atender a todos de acordo com a necessidade, a integralidade da atenção à saúde deve estar voltada ao indivíduo e o meio que vive. Sempre tem uma preocupação, né, com o indivíduo, onde ele vive, com a questão cultural, a questão social. Então, esses são os princípios que a gente tem que estar sempre em mente. E a questão da equidade, que é oferecer os recursos de acordo com a necessidade de cada um indivíduo, de cada um envolvido. Esses são os principais do SUS. E nós temos os princípios da política de humanização, que é assim, separalidade entre a atenção e a gestão, nos processos do cuidado, né, que a prática ela é interdependente e mais complementar, né, nesse processo. A transversalidade, que é a questão da comunicação, pôr o outro em contato, e a autonomia e protagonismo de sujeito, né, tem relação com a corresponsabilidade entre os gestores, com a questão da participação coletiva no processo da gestão. O acolhimento do paciente na prática de atenção. Essa apresentação ela tem como referência os princípios e métodos das diretrizes da política. E ela está organizada, nós organizamos nos seguintes tópicos, né? Nós fizemos uma sistemática de apresentação, com algumas perguntas e algumas nomenclaturas para a gente estar falando para vocês refletirem um pouco. Por que humanizar se somos humanos? O que entendemos por acolhimento? O acolhimento no SUS, um pouco da experiência no município do Rio de Janeiro.
E eu vou começar falando do primeiro tópico, porque humanizar se somos humanos. Porque devemos acolher na sua essência, na necessidade, na compreensão dos indivíduos e na sua singularidade. Eu gosto muito de dar significado ao que a gente está falando. O que é isso dentro da humanização? É valorizar as relações, né? Eu tenho que ver o outro, eu tenho que identificar qual é a necessidade de forma espontânea. Um exemplo claro disso é, quando eu estou acolhendo, que eu classifico um paciente, o outro profissional, o outro indivíduo tem que estar ali para atender. Então, essa preocupação com o outro, esse é a humanização que a gente fala, que é a questão da valorização das relações. Se eu tenho um atendimento imediato, se eu preciso de um determinado procedimento, aquela sala tem que estar preparada. Então, a pessoa tem que saber que, na essência da necessidade, é importante que todos compreendam a necessidade da gente estar vendo o outro, enxergando quem está do nosso lado e a sua necessidade. Então, humanizar tem uma relação clara com a questão da valorização, de ver o outro, de enxergar o outro, e com isso a gente ter um acolhimento de forma mais qualificada. E o que entendemos por acolhimento? Ferreira, em 1975, ele já definiu o acolhimento como dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvido, dar crédito, agasalhar. E acolher é uma ação de aproximação, ou seja, uma atitude de inclusão, ou seja, uma atitude de inclusão. O que é isso? Quando, no serviço de saúde, o acolhimento, dentro de toda essa definição de receber, de admitir, ele tem um diferencial, que é identificar necessidades. Na hora que eu identifico a necessidade do usuário de saúde e dou resposta adequada para aquela necessidade, eu consigo fazer um acolhimento realmente de qualidade e cumprir com esses marcadores que Ferreira tanto fala. Dar crédito, receber, atender e receber com significação. Então, é muito importante eu conhecer o cenário, eu conhecer o contexto da unidade onde eu estou inserido, para que eu possa fazer um acolhimento de qualidade e que realmente eu consiga preencher esses pré-requisitos e ter essa ação de aproximação, ou seja, fazer essa inclusão. O que entendemos por acolhimento, eu coloquei ainda mais alguns comentários para a gente estar refletindo. Essa atitude afirma o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância ética, estética, política, da política nacional de humanização. Por que ela é ética? Que é reconhecer o outro, é ter uma atitude de empatia, ser empático, se colocar no mesmo patamar. E uma coisa que a gente também exemplifica nessa questão da ética é na hora de você atender, você tem que estar na mesma altura. Se o paciente está em pé, você fique de pé. Se ele está sentado, você senta. Então, é muito importante você ter esse reconhecimento do outro, a necessidade do outro. A estética, porque passa pela valorização das relações, essa coisa de você enxergar o outro, de uma estratégia humanizada. O protocolo, o guia que a gente tem é uma estratégia humanizada, que você tem um padrão de atendimento. Então, esse tipo de relevância, e política, porque tem todo um coletivo envolvido, usuários, trabalhadores e gestores. Então, essa afirmação dessas diretrizes do acolhimento, elas são significativas do ponto de vista do humano. Um pouco da história do cenário de acolhimento no cenário do Rio de Janeiro, né? O acolhimento no serviço de saúde ele tem uma vasta experiência e bastante heterogênea, como é o SUS, né? Então, em 2009, através de uma necessidade identificada, porque foi através da ouvidoria que a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, ela identificou uma demanda bastante significativa, que era falta de informação e acesso adequado nos serviços de urgência e emergência. A partir daí, nós definimos uma unidade onde a gente ia trabalhar esse processo, né, para atender essa necessidade da população. E, nesse momento, a gente
identificou as necessidades, traçamos uma linha de produção de cuidado bastante extensa, esclarecendo a todos, né, como a gente iria trabalhar para atender essa necessidade. E, naquele momento, a gente entendeu que a gente não podia trabalhar um processo de tão grande relevância, onde envolve todos os entes, né, trabalhadores, usuários, se a gente não trabalhasse atrelada à política nacional de humanização e com a diretriz que a gente entende que é uma das diretrizes de maior relevância dentro do Sistema Único de Saúde, que é o acolhimento, com classificação de risco. Daí a gente começamos movimentos de rede, definimos as equipes, identificamos algumas necessidades dentro da própria unidade onde a gente iria estar fazendo essa primeira experiência. A partir daí, a gente começou a trabalhar fóruns de redes, o site onde ser atendido, o estreitamento da comunicação com as unidades, tudo isso permeados por assimetrias de saber, né, de produção de saúde, autonomia, a questão da incorporação, sempre preocupado em fazer uma análise e revisão dessa prática da atenção e da gestão. Outro marcador, outro tópico que a gente colocou foi o acolhimento como um dos dispositivos que contribui para a efetivação do SUS. E essa diretriz a gente pode escrever como uma tecnologia de encontro. Eu acho que o acolhimento é um encontro de integralidade, porque na hora que você recebe o usuário, que você escuta, né, que nesse encontro você faz essa escuta, e ali nessa intervenção você faz uma escuta qualificada, você atende aquela necessidade da resposta adequada ao que ele traz para você como necessidade, ali você está fazendo um acolhimento de qualidade e garantindo a efetivação do SUS no que diz respeito à construção de vínculo, garantia de acesso com responsabilidade e resolutividade dos serviços. Importante citar aqui que nesse início que a gente foi fazer essa experiência, né, em 2009, a gente teve uma preocupação muito grande na questão da garantia de acesso, da pactuação com as unidades, com os profissionais, em cima desse encaminhamento, dessa continuidade do cuidado, da resolutividade dos serviços. A gente foi caminhando paralelamente essa organização para que realmente os usuários tivessem realmente um acesso de qualidade e com responsabilidade. Outro tópico que a gente colocou foi o acolhimento como uma estratégia de intervenção nos processos de trabalho. O acolhimento não é um espaço, a gente tem, hoje, culturalmente, algumas pessoas falam, né, está lá no acolhimento, mas o acolhimento ali é uma postura que não tem hora, nem local, nem espaço para fazê-lo. Ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde, implica em compartilhar saberes, em trocas, né, angústias e invenções, isto é, necessidades em saúde, tornando para si a responsabilidade de agasalhar e abrigar. Né? O que é isso? Traduzindo isso, né? Essa estratégia é que as pessoas identificam o acolhimento como talvez o dispositivo de classificar o risco. Não, o acolhimento é uma postura. É como eu me coloco, é o olhar para o outro, é eu chamar pelo nome. Isso já, quando você chama o usuário ou um profissional, você reconhece o outro como pessoa integrante desse processo ou dessa ação que você está atualizando, ali você já está praticando esse acolhimento. Então, a sua postura é que diz a forma de intervenção nessa ação. Então, é muito importante, quando a gente está fazendo essa ação de acolher, a gente tem uma preocupação, eu acho, inicial, que é chamar as pessoas pelo nome, olhar, se colocar no lugar do outro, estar no mesmo patamar. Então, a estratégia, eu acho que fundamental para o acolhimento é você ver o outro. E aí sim você está praticando essa responsabilidade de agasalhar, de abrigar, de admitir, de atender, e sim das pessoas se sentirem realmente acolhidas.
Outro marcador, eu acho que esse tem um significado bem importante no que diz respeito à rede de urgência e emergência, que é o acolhimento com classificação de risco como um dispositivo tecnológico e as mudanças possíveis no trabalho de atenção na produção de saúde. O acolhimento como classificação de risco, como dispositivo técnico assistencial, permite a reflexão e a mudança do modo de operar assistências, relações clínicas e modelo de atenção e gestão e a relação de acesso e serviço. Avaliar risco e a vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico como psíquico. Então, assim, o acolhimento como classificação de risco, ele é assim, fundamental nas portas de entrada para você identificar a necessidade, para você ter a garantia do cuidado, para você fazer uma relação com a clínica e o modelo de atenção. E o que é isso? Que é esse paciente que está ali, se for um paciente que tem realmente um agravo, ele realmente tem necessidade do atendimento imediato numa rede de urgência e emergência. Mas ele tem uma condição crônica, todos os pacientes precisam ser vistos, ser avaliados e identificar a sua necessidade. A classificação de risco, ele é um dispositivo assistencial que permite a gente fazer essa reflexão e esse manejo de operar na assistência. Então, é muito importante a classificação de risco hoje na rede de urgência e emergência. Outra coisa que a gente também tem que estar atento não é só a questão clínica, né, só a relação clínica, mas sim também a questão da vulnerabilidade. A criança, o idoso, o grau de sofrimento que essa pessoa apresenta para você, isso tudo você leva em consideração na hora de fazer essa reflexão e essa análise nesse atendimento. E aqui eu coloquei algumas reflexões e sugestões sobre a implantação do acolhimento de serviço de saúde. É importante fazer o diagnóstico da unidade do território, com princípios de responsabilidade, a descrição da clientela, vínculo com responsabilização, acesso, autonomia, ter uma preocupação com a integração dos serviços, adequação à ambiência das unidades, promover a ampliação do debate. Eu coloquei algumas sugestões aí, mas eu vou falar em relação à nossa prática, né? E voltando ao que eu falei lá no início do cenário do Rio de Janeiro, quando a gente implantou, foi muito importante esse diagnóstico da unidade de saúde, onde a gente ia fazer o nosso projeto experimental. E também do território, as pactuações, o debate que a gente tinha no território com a própria coordenação de área programática, né? Sempre discutindo a questão da corresponsabilização, do vínculo, né, do acesso. E é muito importante a gente estar citando aqui que, a partir desse movimento, nesse início, né, de diagnóstico para atender essa necessidade, né, a gente começou um movimento de redes muito forte na cidade do Rio de Janeiro, né, em 2010, 2011. A gente começou as discussões, o site para garantir acesso com responsabilidade, a integração de serviço, né, a articulação com as pessoas e com os serviços, a ambiência da unidade, né, foram construídos, né, naquela época as clínicas da família, dentro de uma ambiência favorável para que as pessoas fossem recebidas e se sentissem acolhidas naquele espaço. Os hospitais também, a questão de acomodação das cadeiras, como as cadeiras estavam dispostas, para que realmente esses profissionais conseguissem ter um acesso também interno de forma adequada. E uma coisa que a gente tem sempre que está resgatando é a questão do debate, ampliar o debate, promover essa discussão sobre essa questão do acolhimento nos serviços de saúde, sobre a questão da postura, da corresponsabilização de cada um, do respeito e do cuidado que a gente tem que ter com o outro. Aqui algumas maneiras de fazer, que eu acho que é importante a gente estar citando, foi montar o grupo. Eu digo que não foi montar o grupo, identificar profissionais, né, que quisesse estar trabalhando nesse processo e mapear o fluxo do usuário na unidade. Isso é as rodas de conversa, né, adensamento dos processos, ampliação, identificar profissionais sensibilizados com essa proposta. Eu acho que isso é fundamental
para que a gente tenha êxito no projeto, articulação com a rede de saúde para a pactuação dos encaminhamentos. Eu citei aqui alguns marcadores que eu achei importante estar falando, que é essa coisa do adensamento dos processos, eu acho que isso é fundamental, e o grupo que vai estar fazendo esse mapeamento, tanto interno como também participando da questão da articulação de redes e discutindo os encaminhamentos de forma responsável. Outro dispositivo, né, que a gente cita aqui, alguns dispositivos, que são as tecnologias que a gente trabalha, além das ferramentas de acesso, como o site Ser Atendido, a gente tem descrição de um processo que é o fluxograma analisador, que ele tem todas as etapas percorridas dentro da porta de entrada, as saídas, as análises diagnósticas, né? E eu vou colocar aqui um diagrama, que talvez não esteja muito bem visualizado, mas vocês já conhecem, quem trabalha já nas portas de entrada. Esse é o diagrama, é o fluxograma analisador de todo o gerenciamento de expectativa dos pacientes, familiares e acompanhantes que chegam que chegam na porta de entrada. Então, ali na porta de entrada, a gente define tudo o que chega na porta de entrada, traça o macrofluxo desse processo através de uma análise diagnóstica. Depois, os nossos resultados é tudo que sai dessa entrada, dessa análise diagnóstica. Por exemplo, o paciente que entrou, como foi que ele saiu, satisfação do usuário, clinicamente, para onde ele foi, como ele foi encaminhado, de que forma a família, se foi atendida a expectativa dessa família em relação à busca de informações, né, que ela realmente procura a porta de entrada, às vezes, da busca de informações e outras vezes na busca no intuito de visitar esse familiar que está internado. Então, todas essas ações de porta de entrada, elas têm o seu macrofluxo desse processo desenhado, para que a gente saiba, né, identifique o caminhar dessa pessoa dentro da unidade e, como resultado, o que a gente quer é a satisfação desse usuário. Então, é importante esse diagrama, ele foi construído em 2009, 2010, ele sempre está sendo revisado com a participação de todos, né, porque isso aqui é o modo de organizar os processos de trabalho, né? É uma cadeia de produção, esse diagrama é uma cadeia de produção. E depois tem outro dispositivo, né, que eu acho importante a gente estar falando, tecnologias, né, que a gente utiliza. Agora não está indo. Vamos ver se vai. Outro dispositivo agora que a gente coloca, que é o nosso guia orientador de avaliação de risco, análise e ordenação, com fluxogramas de atendimento de especialidade. Temos duas tecnologias com objetivos diferentes, mas, assim, dada a singularidade do serviço. Por exemplo, nos hospitais, nós temos esse guia orientador, ele foi revisado, né? Nós temos a participação de todos os profissionais médicos, enfermeiros, das unidades de saúde, de urgência e emergência, e de outros serviços das universidades. É um guia onde ele oferece também fluxogramas de atendimento para as especialidades e outras clínicas. Nós temos a parte de obstetrícia, nós temos vários marcadores de atendimento, como violência sexual, né, temos especialidades como traumato-ortopedia, além daqueles marcadores clínicos do protocolo de Manchester, que a gente utiliza também, que nós priorizamos. Nós usamos Manchester adaptado, porque a gente entendeu a necessidade do Rio de Janeiro de trabalhar de forma talvez mais específica uns fluxogramas de atendimento que atendesse a nossa necessidade, conforme eu já falei aqui, as nossas ações elas são criadas, oferecidas de acordos, identificadas de acordo com as nossas necessidades. E a gente entendeu que para fazer uma boa classificação de risco, a gente necessitava colocar esses fluxogramas de atendimentos, de atendimento de especialidade, de forma mais específica,
para que esse enfermeiro que faz a classificação de risco, já que a classificação de risco é privativa do enfermeiro, conforme a resolução de 2012, né, que tem do COFEM. Então, para que esse enfermeiro tivesse uma maior autonomia e uma qualidade nessa classificação de risco, a gente inseriu esse guia, ele está bem mais robusto do que o anterior, que foi o de 2015, porque a gente inseriu vários marcadores clínicos, inclusive a gente colocou também as síndromes gripais, colocamos vários marcadores, eu acho que foram 7, saúde mental. Então, assim, é um dispositivo, é uma tecnologia orientadora para que a gente faça realmente um atendimento, um acolhimento, uma classificação de risco, de qualidade, e onde a gente não só possa atender a necessidade do usuário, mas também a necessidade dos trabalhadores de saúde e da gestão. Era isso que eu queria falar para vocês, agradecer, dizer que a gente nunca esqueça que quem está ali na minha frente é uma pessoa que poderia ser eu ou poderia ser um familiar. Então, o acolher é você receber o outro, daquela forma que Ferreira falou, agasalhando, olhando para o outro, chamando pelo nome, identificando sua necessidade e dando resposta adequada para aquela necessidade. E eu só consigo fazer isso se eu realmente conhecer o cenário que eu estou envolvido, conhecer as demandas que se apresentam para mim, ler o protocolo, conhecer a unidade com a qual eu trabalho, quais são as minhas ações, e aí sim eu posso fazer um bom acolhimento, além de uma postura que eu tenho que ter, que é uma postura ética, uma postura de valorização do outro. Muito obrigada e um bom dia a todos. Terminou?